Boa noite. Que o Pai do Céu continue nos abençoando, porque certamente Ele está aqui conosco. Então, eu sei que muitos de vocês já vieram nos outros sábados, né? E a gente vem estudando nesses sábados as sensações, percepções e sofrimento dos espíritos, né? E é interessante porque cada pessoa, cada expositor que vem aqui, ele mergulha no estudo e tenta trazer sempre alguma coisa relacionada à sua vivência pessoal e, obviamente, outras coisas de literatura espírita e literatura não espírita, até artigos e da ciência tradicional, como a gente chama, né? Informações que vão nos ajudar a perceber na nossa realidade aquilo que os espíritos já traziam lá em 1800 e bolinha, até antes disso, né? Então, é muito interessante porque a gente veio acompanhando os sábados e veio somando, né, na nossa curiosidade natural, várias possibilidades de aprendizado sobre o mesmo assunto. E eu acho isso bem interessante porque cada expositor, ele trazendo sua vivência, toca uns de um jeito, toca outros de outro jeito, e assim a gente vai angariando o conteúdo necessário para a gente aprender e evoluir de acordo com as nossas próprias necessidades e percepções. Aí eu já entro aqui, não ao acaso, nas chamadas percepções. É interessante que a gente veja, que a gente hoje vai falar um pouquinho sobre as questões 253 a 256 do Livro dos Espíritos, que é uma continuidade desse assunto. E semana que vem vai ter um ensaio teórico sobre isso, que é umas particularidades como se fosse um resumão de tudo que foi visto nesses sábados. Mas é interessante, antes da gente começar a falar sobre o assunto, trazendo o que a gente estudou, o que a gente trouxe de diferente, a gente lê as questões do Livro dos Espíritos, né? Afinal, é uma palestra, é uma exposição sem um diálogo, mas é necessário que vocês saibam de onde a gente tirou essa base, a pergunta, qual é o problema que a gente quer tentar resolver, como uma pesquisa científica, né? A gente tem que ter a pergunta do problema, para poder ir atrás da resposta e, quiçá, da solução. Então, vamos levantar essas perguntas e quem quiser depois, procure lá no Livro dos Espíritos as perguntas 253 a 256. Nesse momento, eu só vou ler as perguntas, certo? E aí a gente vai conversar um pouquinho e, durante a conversa, aí eu vou trazendo as respostas embutidas na minha fala, tá bom? Então, regra de convivência, não é assim que a gente faz no começo, né? Regra de convivência feita, então vamos adiante. Pergunta 253 do Livro dos Espíritos. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Será que eles têm as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Os espíritos que ele fala aqui são desencarnados, porque sabemos que todos nós somos espíritos, mesmo enquanto na carne. Certo? 254. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Quer dizer, se eu não tenho o corpo físico, será que eu canso? Será que eu preciso dormir? Será que eu preciso deitar numa redinha, numa brisazinha, dar aquela relaxada? Será? 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Olha que pergunta que parece ser bestinha, né? Mas ele fala de uma profundidade que a gente não vai alcançar completamente, obviamente, numa exposição rápida. Então, eu sugiro que, após, quem tiver interesse, realmente busque estudar mais sobre isso aqui. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso sim, tá bom? E 256. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Opa! Se eu não tenho um corpo físico, eu vou sentir frio, vou sentir calor? Vou sentir cansaço? Vou sentir fome? Vou sentir fadiga, necessidade de repouso? Talvez a gente pense, num primeiro momento, que pelo fato da gente não ter o corpo físico, significa que eu não senti mais nada disso. Acabou. Afinal, o espírito, ele, aspas, é desmaterializado. Não sem matéria, mas essa matéria
que a gente tem no nosso corpo, porque tem matéria. Vocês devem lembrar que existe o perispírito, né, que é um envoltório semimaterial que envolve o espírito, que é formado de matéria. O espírito em si não é matéria, mas ele tem essa matéria que o envolve. Então, será que isso que tem no seu envoltório, na sua formação, não transmite a ele dor, frio, calor, fome, fadiga? Então, em resumo, é mais ou menos isso que a gente vai tentar estudar aqui hoje e agora. Tá certo? Mas antes disso, vamos tentar fazer um pequeno resuminho de algumas coisas relacionadas à sensação, percepção e sofrimento. Rapidinho, porque isso já foi bem dito nos outros encontros, mas é necessário, talvez tenha pessoas novas aqui, é necessário a gente introduzir um pouquinho a temática. O que seriam sensações? Sensações, percepções. São coisas diferentes. Tá? A sensação é a codificação que o cérebro, falando do encarnado, tá bom? A sensação é aquela codificação que o cérebro dá a um estímulo. Eu recebo um estímulo, eu pego no frio, no algo frio, algo quente, eu furo meu dedo com agulha, eu dou uma topada, então eu vou sentir dor. Existem receptores no nosso organismo, na pele em particular, receptores de dor, receptores de frio, receptores de pressão, receptores de calor. E a partir dessa recepção, eu recebo o estímulo, ele vai passar por vários fiozinhos, que são nossos nervos, os neurônios, até atingir o cérebro. E ele codificar aquilo como frio, como calor, como dor, como pressão. Tá? E aí já vem a primeira coisa que a gente gostaria de falar para vocês. Será que essa dor, ou esse frio, de repente um frio excessivo, ou um calor excessivo, chegando no cérebro, vai trazer alguma ação? Ou antes mesmo de chegar ao cérebro, será que vai trazer alguma ação? Ou a pessoa simplesmente vai, ok, sentiu o frio, o calor, que legal. Poxa, está doendo. Eita, como é bom essa dorzinha. Será que é assim? Ou será que a gente mesmo antes de perceber até que está doendo, ou que está muito frio ou muito quente, a gente já tira a mão, ou tira o pé? Se no caso for um pisão, por exemplo, numa chama, num carvão em brasa. Você está no São João, né? Na sua fogueira, fazendo seu milhinho, e aí um carvãozinho daquele, bem legal, bem quentinho, chega perto de você e você pisa. Você fica com o pé em cima dele sem parar? Não. Você puxa. E isso mesmo antes de você pensar em puxar, você já puxou. Porque são aprendizados que o espírito tem e a gente tem esses arcos reflexos. Chega na medula, vem da pele, por exemplo, chega na medula, ó, na medula que fica aqui na coluna vertebral, dentro da coluna, e aí transmite já um reflexo de retirar do pé. E aí logo depois você sente, porque ele também chega ao cérebro, dando uma sensação de dor. Até aí tudo bem? Tranquilo? Então essa dor é ruim? É ruim? É. Mas é boa também? Olha que coisa. Quer dizer, a dor é ruim e a dor é boa. Que maluquice é essa? Essa dor, ela é necessária até, para que você proteja-se, para que você tenha uma lesão menor do que ela poderia ser, caso eu não tivesse a dor. Então, se eu não tiro o pé, o que é que vai acontecer com o meu pé? Ele vai queimar e vai perder sua função. Será que é legal a gente queimar o pé e perder a função e não conseguir mais andar, por exemplo, direito, e ter as dificuldades de andar? Eu acredito que não. Então, a dor, apesar de ser ruim, que a sensação não é boa, né, tem gente que gosta, né? Tem algumas pessoas que têm algumas problemáticas e algumas percepções diferentes, daqui a pouco eu entro em percepção, e acha que a dor é boa. Mas a maioria de nós não é assim. Então, dói, incomoda, e a gente, mesmo sem perceber, já tirou o pé, porque a dor vai ser protetora. Ela vai proteger aquele órgão para que você continue utilizando ele. Seguindo, estou falando ainda de sensação, tá? Seguindo ainda nesse raciocínio, você deu uma topada e você quebrou o dedo do pé, continuando o pé, né? E aquela dor, você vai andando e sente aquela dor incomodando, incomodando, incomodando. É legal ficar sentindo aquela dor incomodando o tempo todo?
Ou será que com aquele incômodo a gente não vai procurar uma ajuda, por exemplo? Quer dizer, algo está incomodando, eu não estou conseguindo resolver sozinho, então eu vou procurar alguém que me ajude a resolver. Então, a dor já favorecendo você buscar um auxílio para você melhorar aquilo que está lhe incomodando. E é isso já favorecendo laços com outras pessoas, com outras instituições, com outras possibilidades. Você vai no profissional de saúde, bota lá o gesso, tudo direitinho e tal. Mas você continua sentindo um pouco de dor quando você pisa. E aí o profissional lhe alertou, disse, olha, você precisa ficar de repouso para que haja cicatrização plena daquela problemática. E aí você lembra, tá. Então aquela dor agora é como um alerta para a cura. Para ajudar a direcionar você para os melhores caminhos para cicatrizar aquela ferida que foi criada. Estão percebendo onde eu quero chegar? Em relação à dor, por exemplo. Então, a dor, apesar de ser ruim, ela é boa. Tem uma passagem que fala que Deus envia a dor aos seus eleitos. E nós todos somos eleitos. Isso não quer dizer cultuar a dor. É muito diferente. É muito diferente. Porque tem pessoas que, não satisfeitas com a dor do próximo, ainda querem aumentar a dor. Querendo que a dor siga seu caminho. Por exemplo, tem lá no Evangelho também passagens falando sobre isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. É como se a gente dissesse assim, não, se a dor ajuda a crescer, então vamos aumentar a dor e não vamos fazer nada. Deixa a pessoa, porque ela tem o que aprender com aquilo ali. Será que é assim que a gente deve manter, deve seguir a nossa conduta? Ou será que a gente não deve estender a mão e tentar ajudar? Será que Deus não colocou você exatamente naquele momento para ajudar a acabar aquela dor? Ou aquele sofrimento? Talvez. E quando se trata de caridade, de auxílio ao próximo, a gente sempre tem que tentar lançar a mão de tudo que tiver ao nosso alcance. Arthur, mas eu não sei o que fazer. Ore. Está ótimo. Ore. Esteja do lado. Pense nessa necessidade da criação desse vínculo e de auxílio ao próximo. E veja que isso vai servir, essa lição de aprendizado, de evolução, ela vai servir tanto enquanto encarnado, mas também enquanto desencarnado, inclusive nos momentos de dor e sofrimento do espírito desencarnado. Porque à medida que a gente vai fazendo isso no nosso dia a dia, a gente vai criando um hábito. E quando a gente cria um hábito, a gente faz ele sem perceber. E o bom de criar um hábito bom ou salutar é que ele acaba não dando espaço para se criar um hábito não legal ou um vício. É como se não tivesse espaço para as duas coisas ao mesmo tempo. Claro que isso é aos pouquinhos, a construção é aos pouquinhos. Mas é preciso que a gente comece a pensar sobre isso. E a percepção? A percepção é interessante porque a percepção ela já traz uma nuance um pouco mais complexa. A percepção ela demanda o aprendizado do espírito. O que ele traz, o que ele vive, o que ele viveu. Não só nessa vida, quando eu digo essa vida, entenda essa encarnação, como todas as outras que ele teve. É a maneira como ele lê, como ele entende aquele estímulo e aquela sensação. Então percebam o seguinte, alguém aqui já teve dor de dente? Como é dor de dente? Maravilhoso, né? Alguém aqui tem sensibilidade a frio ou calor? Maravilhoso, né? E a tal da sensibilidade a frio ou calor é curiosa, porque quando ela dói, parece que a gente escuta no ouvido a dor, né? Faz tim! E dá um arrepio, como diria um amigo meu, um arrupio. Porque aquilo ali é uma percepção nossa que talvez esteja atrelado a outras coisas, traumas, sensações, percepções, experiências e vivências de um passado. Outras pessoas têm uma dor de dente e nem. Vou dar outro exemplo. Quem aqui tem medo de agulha?
que vê uma agulha, vai tomar uma injeção, vai tirar sangue, já começa a querer desmaiar, fica tonto. O meu pai, ele é um desses. Ele morre de medo de agulha, mas é uma coisa assim, irracional para ele. Certa vez a gente foi fazer um exame de sangue, e ele foi fazer, né? Quando ele foi tirar o sangue, a gente saiu, ele, não, tá tudo bem. Daqui a pouco ele escorregou na cadeira e estava no chão. Lá. Aí acordou como se nada tivesse acontecido. Estou bem, está tudo bem, se levantou e foi. O que é que a gente faz quando a gente vê alguém com um medo desse, que a gente acha que é exagerado? A gente acolhe ou a gente zomba? Eu estava olhando na internet algumas coisas, já há algum tempo, não foi nem buscando sobre dor, foi em outro momento. E eu vi um vídeo de um jovem. Era um jovem que ia tomar uma injeção. E ele gritava desesperadamente por causa daquela injeção que ele ia receber. E o pior, a família dele filmando e rindo. E ele desesperado, gritava, apertava, não queria, tal. E no final acabou tomando e ele saiu gritando, né, desesperado. E aí eu fui ver os comentários. Que bicho mole. Como é que faz um negócio desse? É só uma furadinha. Será que é assim que o verdadeiro cristão deve agir? Será que é assim que uma pessoa que vai se esclarecendo e que comece a entender que a percepção de um é diferente da outra, a gente deve agir? Ou será que a gente deve acolher e entender que para ele aquilo é muito ruim? Muito, muito ruim. Que não é zombando, que não é filmando, que não é cancelando que a gente vai resolver a problemática. Muito pelo contrário. Talvez a gente fazendo isso esteja agravando algum trauma que esse espírito traga dentro de si, que mereça naquele momento, talvez, só o cuidado, só o estar com. Não é tão difícil, gente. Não é tão difícil. E isso também vai servir quando a gente estiver desencarnado. Porque a gente vai ver situações assim, não necessariamente com agulha, mas alguma relação de dor, que para a gente pode ser um exagero, mas para ele não é. E quando a gente está cuidando de pessoas, a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro. E não colocar simplesmente as nossas ideias e as nossas vivências como se elas fossem únicas e soberanas. A vaidade é triste. Porque ela fecha nossos olhos, ela nos cega para a real necessidade do outro ou dos outros. Então, as percepções, essa história da agulha foi um outro exemplo para mostrar que para alguns toma furado. Até na hora de fazer uma prática, por exemplo, de agulhar, de tirar sangue, alguns profissionais de saúde colocam o seu braço. Não, pode furar, cura aqui, vá, teste em mim, treine em mim. Tem gente que faz isso numa boa. E tem outras pessoas que sofrem só em pensar em fazer isso. E voltando à história do dentista. Alguém aqui que tem ou que teve já essa sensibilidade ou essa dor de dente, já passou por alguma situação onde viu na televisão ou viu alguém com dor de dente e sentiu também? Alguém aqui já viu alguma coisa assim? Alguém aqui, por exemplo, já viu alguém dando uma topada ou batendo o joelho na quina da cama e dizendo, senti em mim? Já aconteceu isso com vocês? Pois é. E não aconteceu no nosso corpo físico, mas mesmo assim a gente sentiu. Pelo estímulo visual e as memórias que a gente tem da dor. As percepções e como aquilo nos afeta. Então isso já começa a mostrar para a gente que não basta ter o corpo físico para eu sentir. Eu posso sentir mesmo sem um corpo físico. Porque tem outras coisas aí misturadas e atreladas a essa percepção. Agora, não mais apenas sensação. Tudo bem? Então, olha que interessante. E é muito bom a gente pensar sobre isso, porque faz tudo muito sentido. A gente conversava ali dentro agora, eu, Rui e Sônia, sobre quando a gente começa a estudar as pesquisas, as experimentações científicas de hoje em dia, como elas vêm muitas vezes, apenas
trazer na ciência tradicional o que a doutrina espírita já falava há muito tempo e o que faz sentido em relação ao que ela trazia, mas que à época não tinham como se experimentar e fazer essas correlações. Hoje em dia, por exemplo, a gente vai falando dessa dor, falando dessa memória, e daqui a pouco eu vou falar de uma outra coisa chamada memória do trauma. A gente percebe que estruturas cerebrais, elas brilham em atividade quando você apenas lembra do fato. Como se estivesse acontecendo naquele momento. Se você tem um estresse traumático, acontece alguma coisa muito séria na sua vida, que lhe causa uma dor e um sofrimento muito intenso, passou, tá? Diga que passou. Mas se por algum motivo você se lembrar daquilo, ou passar por alguma situação parecida, ou alguém passar por uma situação parecida, você tiver algum gatilho, vai acender tudo da mesma forma, como se estivesse acontecendo naquela hora. E aí vai liberar os hormônios, vai liberar a bioquímica toda envolvida naquilo. E aquilo vai se estendendo e vai causando outros problemas. Falando de corpo físico, a gente entra aqui num ramo chamado psiconeuroimunologia, que mostra para a gente como essa liberação desses hormônios vão causando danos na gente cronicamente, mesmo sem estar passando novamente por aquela mesma situação. Então, por exemplo, a gente tem uma liberação de adrenalina e de corticoides que vão fazer descontrole da glicose para quem tem diabetes, que vai aumentar a pressão para quem tem hipertensão, que vai aumentar atrito articular, provocando ou piorando as artrites. Vejam que coisa, pela memória. E aqui eu só estou falando de corpo físico, tá? Só estou falando de corpo físico. E aí vem esse conceito de memória. Alguém aqui se lembra o que aconteceu hoje? Ontem? Anteontem, por aí vai, por aí vai, por aí vai. Será que nesse corpo físico é possível a gente se lembrar de tudo que a gente viveu milênios? Será que a gente consegue se lembrar de toda a nossa história enquanto espírito? Mas quando a gente está em espírito, a gente lembra. Não todo o espírito, depende do momento evolutivo que ele esteja, ele consegue lembrar de várias coisas. E outras, ele lembra dependendo da sua necessidade. Mas em tese, em espírito, está tudo vivo lá. Inclusive as memórias do trauma. Inclusive as memórias da dor. Inclusive a memória do frio, do quente. E olha que a gente só está falando de sensação física, viu? Daqui a pouquinho eu vou complicar um pouquinho mais. E aí a gente percebe que essa memória é um atributo do espírito. Não é do corpo. E que no corpo se manifesta a partir de estruturas cerebrais, que a gente falou anteriormente, que elas vão ascender de acordo com a vivência ou a revivência daquele trauma, pelo gatilho que possa ser. E aí o hipocampo se ilumina, giro pré-frontal se ilumina, área de Broca se ilumina, a bioquímica toda é liberada. Não se preocupem com esses nomes não, tá? São regiões do cérebro que vão trazer toda essa possibilidade complexa. E aí você desencarna. Você não tem mais área de Broca. Você não tem mais hipocampo. E como é que você então percebe? Porque a memória faz parte do espírito. E é muito interessante que quando a gente está em reuniões mediúnicas, né, muitas vezes o espírito chega sentindo uma dor intensa. Intensa. Essa semana mesmo foi na outra, na outra não teve nada, na outra, o espírito sentia um frio. E ele estava morrendo, literalmente morrendo de frio. E eu, enquanto médium, que estava dando a oportunidade, né, dele se comunicar, eu senti também, não na intensidade que ele estava sentindo, mas senti também. Mas o espírito não tem órgãos para sentir o frio, mas ele tem a memória. E aquilo batendo nele, aquele gatilho batendo o tempo todo, ele realmente sentia. É que nem a pessoa quando perde um membro e sente o membro, a memória do membro fantasma. Porque as áreas cerebrais relacionadas àquele membro estão intactas. Então a pessoa sente. E no espírito, o perispírito sente por todo ele. É como se fosse um fio de escapado.
Quem entende eletricidade vai entender isso. Que fica dando choque, recebendo todas as informações. E o corpo físico, ele ajuda a encapar, a abafar essas sensações. Inclusive para a própria proteção do espírito. É como um escafandro. Vocês já viram o escafandro e a borboleta? É como um escafandro. Quem não assistiu ou leu o livro, vale a pena, viu? Escafandro e a borboleta. E ele dá um abafamento dos sentidos para que o espírito, estou falando do corpo físico agora, tá? Para que ele foque no que ele precisa naquela encarnação. Precisa abafar os sentidos, porque se ele encarnar com todos os sentidos abertos, ele vai se desviar. Se ele lembrar de tudo, ele vai se desviar. Vou dar um exemplo. Desde pequeno, eu sei que eu toco piano. Eu sei. Mas eu não toco nada. Nada. Eu toco piano e fica tem só. Mas eu tenho plena convicção que eu sei tocar piano. Plena. E sonho eu fazendo orquestras e tocando e por aí. E no sonho eu toco maravilhosamente assim, tá? Olho fechado, olho para cima, olho para baixo. É uma coisa linda. Imagina se eu viesse com a memória física motora desse piano agora. Eu vou dizer para vocês, eu teria desviado da minha rota. Eu sei disso. Que a minha rota era outra. E conheço várias histórias de amigos, a gente fala nós, né, porque a gente tem autorização própria para falar, mas eu conheço vários amigos que também tiveram essa mesma experiência de memória. E em relação às sensações é a mesma coisa. Então observem que tudo é muito bem orquestrado. Tudo é muito bem montado para a nossa própria percepção e para o nosso próprio crescimento. Vamos falar um pouquinho de outras dores? Que a gente só falou da física, né? Sensação física, tal. Cicely Saunders, considerada a mãe dos cuidados paliativos, ela traz um conceito ampliado da dor. Ela fala que não existe somente a dor física, mas que existe a dor psicológica e emocional, a dor social e a dor espiritual. Olha que bronca. Então a gente tem mais de um tipo de dor? Sim. Porque a gente tem mais de um tipo de sensação e mais infinitas percepções. Cicely Saunders, ela foi enfermeira, assistente social e médica. E ela, no seu dia a dia, ela lidava muito com a dor e o sofrimento, principalmente daquelas pessoas que tinham uma doença incurável, potencialmente ameaçadora da vida, que é o conceito que a gente dá para aquelas agravos que a gente vai cuidar junto com os cuidados paliativos. E ela percebia que aquela dor física era uma parcela do problema. Porque ela também tinha muita tristeza, aquelas pessoas. Muita ansiedade, muito estresse. E era uma tristeza, às vezes, tão intensa que a pessoa ficava prostrada, sem esboçar nenhuma reação, sem querer comer, sem querer tomar um banho, sem querer fazer seu asseio. Talvez alguém aqui já tenha visto isso, seja em casa ou seja em alguma unidade de tratamento. E essa é a dor psicológica, a dor emocional. Ela fala também da dor social, e a dor social, gente, ela precisa de uma atenção que muitas vezes a gente não dá. Qual é o papel da gente na vida que a gente vive? Qual é o meu papel e o papel do outro dentro da família que vai ficar em aberto quando ele se for? Que lacuna é essa que vai ficar se eu realmente ficar doente a ponto de não conseguir mais arcar com as necessidades que eu tenho naquela família, por exemplo? Será que isso não dói, gente? Uma pessoa que está ali cuidando do aparo da família, por exemplo, né, comprando a comida, organizando toda a dinâmica familiar, e de repente acomete-se uma doença dessa, e ele diz, e agora? E vê a família em sofrimento, e vê a família com necessidade, será que isso não dói? Eu estou insistindo nisso porque muitas vezes a gente não percebe esse lado. E ele é muito importante. E aí a percepção, olha aí a percepção que a pessoa tem das suas vivências cotidianas. E a empatia que nós devemos tentar desenvolver para captar essas informações que às vezes são veladas. Se a gente não chega, se a gente não pergunta, se a gente não está junto, a gente não capta. Porque normalmente a pessoa não vai dizer isso espontaneamente. É preciso um vínculo às vezes. E para criar-se um vínculo é preciso criar confiança. E para criar confiança eu tenho que estar ali disponível.
Agora, isso eu estou falando em relação ao outro, mas quando é você que está nessa posição, você também tem que aprender a pedir ajuda. Gente, eu não estou conseguindo prover as necessidades da minha família. Alguém pode me ajudar? Por que a gente tem tanta dificuldade em pedir ajuda? O mundo vai acabar se a gente pedir ajuda? Ou a nossa vaidade vai ficar mexida? Mexer na vaidade é bom, gente. Porque vai trazer um aprendizado de transformação, humildade. E as redes se criam e se formam cada vez mais sólidas a partir do momento que a gente sabe pedir. Agradecer também. Mas pedir, muitas vezes, é necessário. E a gente não deve ter vergonha, não. Ah, mas eu sempre fui o cuidador, cuidei, está tudo bem. Mas agora não está dando. Poxa, relaxa. Me deixa te ajudar. É uma lição que a gente precisa aprender. E aí vem a dor espiritual. A dor espiritual é aquela dor profunda. Aquela dor que queima sem queimar. Que desatina sem doer. Né? Não estou falando do amor da poesia de Camões, não. Mas falando um pouquinho dessa dor. É aquela dor da falta. Falta tudo, inclusive sentido. É o momento que a pessoa perde a esperança. Acabou. Nada mais faz sentido para mim. Eu não tenho mais um propósito. Eu não consigo mais levantar daqui para ali, porque nada mais faz sentido para mim. Eu cansei de brigar com Deus, porque Deus não me ouviu. Na cabeça dessa pessoa, tá? Deus não me ouviu. Não brigo mais, não pergunto mais por quê, para quê, não interessa. Como é que nós agimos quando a gente vê alguém numa situação dessa? Muitas vezes a gente vê por aí pessoas que dizem: vai, levanta, deixa de besteira, isso passa. Gente, será que é isso que num momento como esse a pessoa está precisando ouvir? Ou será que ele precisa de um abraço? Ou será que ele precisa de um espaço para chorar? Ou será que ele precisa apenas gritar? Gritar. Para liberar aquela energia que acumulou. E você não falar nada. Clichês nessa hora não vão ajudar, só vão piorar. Quem já sofreu isso sabe. Ou quem já viu alguém sofrendo sabe. É claro que tudo isso que eu falei é importante, tá? Coragem, levante, fé é importante. Mas a gente tem que saber o momento de trazer essas informações. No momento de desespero não é um momento legal. Já deixando o alerta aqui para vocês. Porque a partir do momento que a pessoa, e aí sim, já vai retomando as suas características de fé e de esperança, aí você consegue entrar com conceitos, com conteúdos. Mas naquele momento emocional debilitante, o que ela precisa é de apoio. E a gente vê isso também acontecendo no mundo espiritual. Determinado espírito se aproximou de mim, em um momento. Eu até então, no primeiro momento, eu não sabia que era um espírito. Eu só sentia. E era uma sensação de vazio. Vazio. E uma angústia muito grande. E do nada vinha aquela sensação de como se eu olhasse para o lado e para o outro e dissesse: tá aí, o que é isso? O que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Eu existo? Até é isso, eu estou aqui mesmo? Isso é assim? E aí, aquilo foi chegando cada vez mais, e foi chegando mais aquela sensação. Não estou no mesmo dia só, não. Foram vários dias, viu? E aí, de repente, um dia veio na cabeça: eu nunca vou morrer? E comecei a chorar. Falei: meu Deus, o que é isso? Eu nunca vou morrer? E comecei a chorar. E aí, tá, beleza, né? Aí fazendo prece, evangelho e tal, e em uma determinada reunião mediúnica, um espírito se comunica, se aproxima e diz. Ele chega, né, chorando muito. Viu? Essa sensação agora ela veio na reunião mediúnica, né? Porque fora da reunião mediúnica a gente não deve permitir a aproximação ostensiva, a gente não deve dar comunicação aí fora do trabalho, etc. Tá? E eu já estava num processo de educação da mediunidade e sabia disso, e não dava essa vazão. E aí, num dia, numa reunião mediúnica, aí ele se apresentou. Aí sim, é diferente. Aí você já vai dar a vazão e vai deixar as pessoas que estão lá na reunião conduzir aquilo ali. No caso, foi Sônia e Rosane, na época. Não sei se ela lembra disso. Faz muito tempo.
E aí foi quando o espírito, ele chorando, e ele começou a falar. Meu Deus, era um desespero. Ele dizia assim, eu nunca vou morrer. Essa dor nunca vai acabar. Eu vou sofrer eternamente. Acabe com isso, pelo amor de Deus. Um desespero. E aí a reunião foi acontecendo, e ele foi socorrido e tal. E aí, resumindo, para a gente sair com a imagem melhor e não ficar com essa imagem, né? O que é que aconteceu com ele? Ele desencarnou pelas vias do suicídio, porque ele não estava mais suportando o que estava acontecendo com ele. E quando ele chegou no mundo espiritual, a percepção dele é que, como ele não morreu, é que aquilo seria para sempre. Imagine o desespero de uma criatura que passa por isso. Que acredita realmente que vai sofrer para sempre. Olha a percepção aí. A percepção doentia, no caso. E por que eu trouxe esse caso? Melancólico, triste. Porque muitos de nós, talvez não estejamos seguindo esse caminho. Não. Mas para trazer a necessidade de nós criarmos movimentos salutares em nossa vida. Para que a gente possa criar caminhos de bondade, de amor, de reflexão no bem, de buscar os nossos propósitos e sentido de vida antes que a dor chegue. Porque quando a dor chega e a gente tenta buscar isso depois da dor, é mais difícil. É que nem um tratamento médico. A gente deve focar principalmente na promoção à saúde e na prevenção do agravo. É claro que se houver a instalação da doença, a gente vai tratar. Mas todo profissional de saúde sabe que tratar apenas, sem ter essa outra parte atrelada, não vai ter o sucesso que você quer. Pode resolver até um pouquinho, mas pode ser que lá na frente volte pior. Porque você não fez a promoção à saúde e à prevenção do agravo. E nesse caso, o que é que a gente faz, Arturo? Tem que buscar estudar. Tem que buscar fazer o bem. Tem que buscar se autoanalisar e buscar a espiritualidade em si. Aí eu trago espiritualidade no conceito mais amplo. A gente não está falando da dor espiritual? Porque a espiritualidade ela é conceituada como uma busca de propósito, de sentido. Qual é o teu propósito? Qual é o sentido da tua existência? Da tua, não é da minha, não. É da tua. Porque cada um tem o seu, é muito próprio. Você pode ter modelos e deve ter modelos. Mas as percepções são suas e a maneira de chegar é um caminho muito pessoal, é personalíssimo. Qual é o modelo que devemos seguir? Está lá no Livro dos Espíritos. Jesus. Mas a gente não é Jesus. Dá para entender isso? Porque muitas vezes a gente fica, quando percebe o que eu pelo menos considero isso uma grande verdade, Jesus o grande modelo, quando a gente percebe isso como verdade, às vezes a gente fica ansioso. Agora eu vou fazer tudo o que Jesus faz. Agora. Sinto lhe informar, mas não vai ser assim. E quanto antes você aceitar isso, melhor. Isso não quer dizer que você não vai fazer até muito mais do que ele, como ele mesmo já disse. Mas é seguindo os seus passos, o seu caminho, o seu tempo. E você já tem muita encrenca do passado que precisa resolver. Então, como é que tu vai querer ser Jesus hoje? Jesus no patamar que ele está, que demorou sei lá quanto tempo para chegar onde ele está. E que antes da criação da Terra ele já era, viu? Ainda tem esse detalhe. Calma. E quando a gente começa a treinar esses hábitos salutares como empatia, compaixão, humildade, busca, o pedido de ajuda, antes a gente vai atingindo esses patamares e evitando que a gente tenha esse sofrimento tão intenso que esse espírito teve. E caso encontremos alguém que esteja passando por isso, é fundamental que a gente tente ajudar. E eu vou repetir, muitas vezes não é dizendo nada. Orando e se fazendo próximo. Porque essa dor
é muito própria. Esse sofrimento, essa percepção é muito própria. E a gente não pode usar a nossa lente para enxergar a dor e o sofrimento do outro. A gente tem que tentar, não é possível, tá? 100%. É bom também a gente ter essa tranquilidade, colocar exatamente a mesma lente do outro, mas a gente precisa tentar se aproximar. Pelo menos usar uma lente diferente. E aí sim, a gente vai poder ajudar. Então, a dor física, né? A gente falou da percepção dessa dor física, do frio, do calor, da fome. A gente tem essa dor também psicológica e emocional, o mal do século. Será que a depressão é só no encarnado? A gente acabou de falar desse espírito que estava desencarnado em depressão profunda. Profunda. E lá não vai ter remédio tal e qual para você tomar, não. Cachete, como a gente fala no interior. É outro tipo de tratamento. E aí entra a figura muito do profissional da psicologia. Está aqui Rui, por exemplo. Que existem métodos e mecanismos capazes de ajudar a pessoa a reestruturar essa psique de outras formas. Não que o remédio não seja importante. Estou dizendo aqui no desencarnado, tá? Que inclusive tem as águas, tem o fluidoterapia, que pode ser considerado remédio também. Mas eu estou falando do desencarnado, que ele não vai tomar comprimido. Mas em encarnado, sabe-se que os remédios, quando bem utilizados, eles são fundamentais durante o processo, tá? Se passarem remédio para vocês, tomem. Se for do médico, do profissional de saúde de confiança de vocês. Não deixem de tomar, porque agora eu achei uma filosofia, uma religião, um psicólogo. Não. Continua fazendo as duas coisas. Certo? Essa mensagem tem que ficar gravada também na cabeça da gente. Então tem essa depressão e essa dor profunda que se instala, que pode também estar lá no mundo dos espíritos, não somente no encarnado. E a dor social? Vocês devem ter visto no filme de André Luiz que tinha alguém no lugar dele, na casa dele. Vocês lembram disso? Como é que ele agiu? André Luiz ficou com raiva. Ficou brabo. Como assim tem uma pessoa no meu lugar? E ainda está doente e ainda estão querendo que eu ajude ele? Não. Não ajudo, não. Oxe, como assim? O papel é meu. Esse papel social é meu. Eu sou o pai da família. Eu sou o chefe da família. Olha a vaidade. Aí, no caso, foi vaidade. E a dor da perda também, né? Convenhamos. Ele amava aquela esposa, amava aquelas filhas, e aquela dor da perda também acabava mexendo um pouquinho com a sua percepção da real realidade. Real realidade é maravilhosa, né? Mas é isso mesmo. Porque existe a verdade, e existe a verdade que a gente quer que seja. Ou ninguém passou por isso? Vou dizer de novo. Existe a verdade, e existe a verdade que a gente quer que seja. E às vezes a gente, dependendo do nosso nível de emoção, a gente não consegue enxergar a verdade verdadeira. É muito redundante isso, mas é porque é muito real. Né? E a gente, na nossa emotividade, na nossa emoção, acaba fazendo algumas besteiras. E foi o que aconteceu ali. Mas depois ele volta atrás. E aquela dor ensinou a ele. Olha aí de novo a dor ensinando. E aquela dor ensinou a ele que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. Que a gente deve auxiliar as pessoas com todas as forças que a gente tiver. Com todas as possibilidades que a gente tiver. E ajudou a fluidificar, magnetizar aquela água e todo aquele alimento que ele estava tomando. E no filme passa muito rápido, né? Diferente do livro, quando a gente vai ler. Passa muito rápido. Várias coisas, é necessário que assim seja. E ele fica bom no dia seguinte, né? Já se levanta, tô bom. O outro, né? O outro, uma coisa feia. Enfim. Então, tem essa história do social que a gente não vê. E o espiritual, que é esse mais complexo, mais complicado. Mas que se a gente pensa nessa possibilidade dessa promoção e dessa prevenção, ela vai chegando. E essa memória do trauma, e aí é uma dor mais intensa, a gente leva. A gente leva para o mundo espiritual. E aqueles gatilhos que desencadeariam talvez aquela palpitação em nós aqui, encarnados, aquela suadeira, eu estou suando aqui, mas não é de memória do trauma, não, é o calor mesmo. Que a gente desencadeia lá no mundo espiritual, né? A palpitação, dor de cabeça, travamento. Né? A pessoa trava, parece que não consegue se mexer. Né? Dor de barriga.
e tantas outras coisas que podem acontecer, acontece também lá no mundo espiritual, porque fica essa memória que é do espírito. Então o espírito, aspas, sente sim. Ele percebe isso tudo. Quanto mais ele vai evoluindo, menos ele vai ter esses gatilhos, porque ele já vai ter ressignificado, adoro essa palavra, ele vai ter ressignificado muitas coisas da vida dele e já vai seguir no relax, em paz. Então, mesmo que aconteça algo semelhante a alguma coisa do passado, ele já sabe lidar com aquilo, conscientemente falando. Porque essa memória do trauma, ela quando é tratada, por exemplo, ela precisa de muito tempo e de muita delicadeza. Porque a memória que fica gravada não é aquela memória fotográfica, mas é uma memória implementada, vamos dizer assim, qualificada com a emoção, com as sensações que teve na hora, com os barulhos, com os sons. Então fica até difícil daquela pessoa relatar isso durante uma sessão ou durante uma consulta. Ele não consegue botar em palavras tudo o que ele viveu, mesmo que venha a imagem, porque não fica claro na cabeça dele, mistura tudo. E aí precisa de todo um tratamento e acompanhamento, seja enquanto encarnado, seja enquanto desencarnado. Então, é do espírito. E o que vocês querem? E o que nós queremos? Como a gente quer perceber a vida? Como a gente quer sentir os estímulos? E aqui eu estou falando quer mesmo, tá? Como a gente quer sofrer? Ou a gente não quer sofrer? Será que tem escolha? Ou será que a gente é marionete de um mundo espiritual que está aí para fazer da gente o que bem quiserem? Ou será que a gente é inteligente por algum motivo? Ou será que a gente é criado com a consciência e com as leis de Deus na nossa memória espiritual, que não se acaba? Será que estão lá por acaso? Ou será que a gente não está buscando como deveria? E aí a gente ainda sofre bastante, a gente ainda sente bastante. Claro que isso não é da noite para o dia, eu vou dizer de novo, aquela história que eu falei de ser Jesus da noite para o dia. Mas é preciso, gente, o primeiro passo. O primeiro passo é o querer, nesse caso. Eu quero ser diferente. Eu quero perceber diferente, eu quero sentir diferente, eu quero construir diferente, eu quero seguir um caminho diferente. E a partir daí, gente, o universo começa a trabalhar em teu favor. Pode ter certeza, mas precisa da tua vontade e dessa tua plugada e mudada de percepção. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Não é assim? Não é Arturo que está dizendo, não. Eu peguei, estou copiando aí o que pessoas muito mais inteligentes falam. E que eu concordo. Mas que tenhamos paciência. Porque não vai ser da noite para o dia. E às vezes não vai ser do jeito que a gente quer. Porque a gente tem necessidades, outras que talvez a gente não lembre, para entrarmos no trilho. No trilho do progresso, da evolução e do bem. Mas sem desespero. Porque na tempestade, quem é que está no leme? É Jesus. Só é a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Só é a gente realmente, humildemente, levantar a vibração para os céus e dizer, meu Deus, me ajude. Eu quero aprender. Eu quero ser bom. Eu quero seguir o caminho que tu nos ensinaste. Eu quero ajudar o próximo, mas também não quero que esqueças de mim. Porque eu também preciso de cuidado. Eu também preciso de atenção e me dar completamente a alguém sem cuidar de mim, a casa cai. Eu preciso desse amor profundo que emana de ti. Eu preciso saber que estás do meu lado, mesmo quando eu estiver desesperado. Que eu posso não te ver, mas eu sei que estás lá. E te rogo, Pai do céu, e te rogo, meu irmão Jesus, cuida também de mim. Que o Pai do céu nos abençoe e que possamos seguir em paz.